Você já se sentiu na sua vida cristã e até na sua vida aí fora, nos seus outros afazeres, já se sentiu em algumas temporadas da vida como dando voltas, andando em círculo? Parece que você não avança. A gente parece que o tempo inteiro fazendo as mesmas coisas. A gente olha para trás e fala, parece que há 20 anos eu estava no mesmo lugar que eu estou hoje e não avancei. Muitas vezes essa sensação entra no nosso coração e não é por um acaso. É porque, de fato, essa talvez seja uma descrição muito realista a respeito da nossa vida. Você já se deparou com pessoas que você encontrou 20 anos depois e quando você vai conversar, você percebe que a pessoa está falando as mesmíssimas coisas? Parece que nada mudou, nada aconteceu, não mudou, não avançou. Isso muitas vezes acontece na nossa vida, isso muitas vezes acontece na nossa família, isso muitas vezes acontece na vida da igreja. Quando nós olhamos para uma carta, como essa carta aos Hebreus, você vai perceber desde o início que ela vai mostrar a superioridade de Cristo, a superioridade do Evangelho e vai automaticamente dizer quem está em Cristo, quem está vivendo este Evangelho, olhando para frente, avança, não fica estagnado na vida. Ao usar estes exemplos dos heróis da fé, vai mostrar que há um avanço na vida deles. Eles saíram de um determinado ponto e eles avançaram até um outro que os tornou absolutamente distintos do início. Quem era Abrão e quem foi Abraão, depois de Deus atuar na vida dele? Foi chamado, como nós vamos ver aqui, de o grande pai da fé. Algo aconteceu na vida dele, avançou. Por isso, então, esse tema nessa noite, você é cristão, você tem fé em Cristo Jesus, a sua vida tem que ser um movimento de avanço. Nós temos que avançar. Nós somos a igreja de Cristo Jesus, nós temos que avançar. Nós não podemos ficar estagnados, porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. Quem vive e anda pela fé, avança. E avança não é avançar de qualquer jeito, não. É avança dando um bom testemunho. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando Deus te concede vitória, você mantém um bom testemunho? E você sabe do que eu estou falando. Quando você está vencendo, você dá bom testemunho? Todos nós somos tentados e somos tentados de formas diferentes. Tem gente que tem dificuldade de dar bom testemunho quando está vencendo. Quando vai tudo bem. Quando os cofres estão abarrotados. Quando está cheio de saúde. Quando a casa está cheia, quando a casa é grande, quando tem muita coisa, tem dificuldade de dar bom testemunho. A igreja do Senhor Jesus, ela avança pela fé quando ela entende que ela precisa dar bom testemunho quando as coisas dão certo, quando ela vence. Quando você faz um negócio bem feito, as pessoas te elogiam e falam assim, olha, como foi legal o que você fez, como foi bacana. A primeira expressão que precisa sair da sua boca é glória a Deus, porque não é de mim. Quem tira poder da fraqueza é o Senhor. Quando eu faço alguma coisa certa, não sou eu que devo levar o crédito, os méritos disso, mas é Deus. Vou citar exemplo que diz respeito à minha realidade, você pode pensar na sua. Mas quando um pastor faz um sermão bem feitinho, cumpriu a obrigação dele, no final aparece alguém lá, bate nas costas e fala assim, pastor, olha, coisa linda, maravilha, parabéns. E aí a gente tem que pedir a Deus nessa hora que o Senhor nos livre do mal. Porque essa hora é a hora que você está entre a tentação de pegar o parabéns para você ou dar o parabéns para Deus, que é o que a gente deve fazer. Nesse exato momento você tem que dizer, glória a Deus, porque não tem nada a ver comigo. Vocês não me conhecem. É Deus, não sou eu. E assim também você que é cozinheira, você que é padeiro, você que é advogado, você que é agricultor, você que é engenheiro, você que é médico, a glória não é sua, a glória é de Deus, porque quem tira poder da fraqueza é o Senhor, não sou eu. E a igreja do Senhor Jesus, ela avança dando bom testemunho quando ela entende isso, que as nossas vitórias não são nossas, elas são de Deus, que a pessoa que deve ser louvada e elogiada não é Abraão, mas é o Deus de Abraão, não é Jacó, mas é o Deus de Jacó, não é Davi, mas é o Deus de Davi, não é Isaías, não é o Deus dele, não é Paulo, não é Pedro, mas é o Deus deles, é o Senhor Jesus. A adoração tem que ser a ele. O bom testemunho é esse, é o testemunho de reconhecer de onde procedem as nossas vitórias, elas vêm de Deus. Para que a sua vida avance, para que a nossa vida avance como família, para que a nossa igreja avance, a gente precisa lembrar disso. A glória é do Senhor, somente dele e de mais ninguém.
Como que você se comporta? Como nós como igreja nos comportamos quando Deus decide dizer não? Quando Deus não atende os nossos pedidos. Quando Deus permite a gente enfrentar uma enfermidade. Quando Deus permite a gente enfrentar uma perda. Quando Deus permite a gente enfrentar um desemprego. Como é que nós nos comportamos? Murmuramos, reclamamos? Abandonamos a fé? Fugimos da igreja? Não nos entregamos ao trabalho do Senhor? Afinal de contas, Deus não está fazendo o que eu quero, eu também não vou fazer o que Ele quer. As pessoas não estão concordando com a minha opinião, então eu também não vou cooperar. Como nós nos comportamos quando nós estamos dentro de um ambiente de provação, num ambiente de luta? Para que a sua vida, meu irmão, avance, para que a nossa vida avance, para que a igreja avance, nós precisamos aprender com o movimento do capítulo 11 da carta aos Hebreus. E o movimento é a igreja que avança, a vida que avança, a vida que dá bom testemunho, é a vida daqueles que dão bom testemunho no meio da vitória, mas que dão bom testemunho também no meio da derrota terrena. No meio da luta e da dificuldade. E não tenha dúvida, Deus nos faz passar por lutas e provações para ver como nós nos comportamos no meio delas. É por isso que é chamado de provação. E você pode lembrar lá da escola, quando você era aluno lá, tinha que passar lá no segundo, terceiro ano. Antigamente não tinha aprovação automática. E aí é o seguinte, você tinha que ralar. Tinha que ralar. Porque você tinha que conseguir ir bem na provação, para você, depois de aprovado, poder avançar para o ano seguinte. Aí inventaram essa, me perdoem o termo, essa desgraça dessa aprovação continuada, que faz o quê? Forma gente que vive andando em círculos, porque não avança. Sabe por que não avança? Porque não se submete à prova. E se submete à prova, a prova não tem valor. Se a prova não tem valor, se a prova não tem importância, logo não vai avançar. Por que nós enfrentamos derrotas, lutas na vida cristã? Porque Deus quer que a gente avance. E o único jeito de avançar é você sendo provado. E no meio da provação, qual é o desafio que nos cabe? É o desafio de dar bom testemunho. O mundo está nos observando. Os seus filhos estão te observando. O seu cônjuge está te observando. E não tenha dúvida que a maior pregação da sua vida é o testemunho. Essa é a maior mensagem que alguém pode pregar. É o testemunho. Porque as pessoas, elas vão seguir aquilo que elas virem. Palavra é muito fácil de ser proferida. É muito fácil de dizer as coisas. O difícil é viver. Mas é dito nesse texto que essas pessoas deram um bom testemunho. Mesmo quando Deus lhes permitiu perder tudo. Veja como isso faz sentido. O autor estava falando com um povo que tinha perdido tudo por causa da sua fé em Jesus Cristo. Eles se converteram ao cristianismo, perderam casa, perderam família, perderam amigos, estavam sendo perseguidos e corriam risco de morte todos os dias. As perseguições do nosso tempo, irmãos, são diferentes, mas são perseguições e são provações da mesma maneira. E o desafio é o mesmo. Você quer avançar na vida? Você precisa de dar um bom testemunho. Pela fé em Jesus Cristo. Passar pela prova. A questão é, em que parte eu estou vivendo? Eu estou dentro do versículo 32 a 36? Deus da fraqueza está tirando força e me fazendo vencer? Ou eu estou do 36 ao 40, enfrentando lutas, provações, mas dando bom testemunho? Independente de qual parte você estiver, você precisa olhar para frente pela fé e saber o seguinte: essa história não termina com tragédia, essa história não termina com infelicidade, essa história não termina com tristeza, mas essa história termina com um aperfeiçoamento total na presença de Deus, onde viveremos para sempre e desfrutaremos da doçura do céu e da doçura da presença de Cristo, porque você faz parte desse povo da fé, eu faço parte, essa igreja faz parte desse povo. Talvez você ainda não faça parte, mas em nome de Jesus você pode fazer parte, crendo em Jesus Cristo, mas o Senhor nos chama para fazer parte desse grupo. Então a conclusão para nós é, nós devemos avançar com fé. Como é que eu avanço com fé? Aí vem aqueles 3 primeiros versículos lá do capítulo 12 que são maravilhosos. Um dia eu vou pregar sobre eles aqui, mas hoje eu quero apenas citá-los para a nossa conclusão.
o autor da carta diz assim: então, gente, é o seguinte, agora que vocês ouviram falar dessa multidão de gente, imagine que é como se nós estivéssemos dentro de um grande estádio, final das Olimpíadas, tem uma multidão lá em cima, só tem atleta na plateia, gente que anos atrás enfrentou aquele desafio. O autor da carta aos Hebreus coloca eu e você na pista de corrida, e diz: agora é o seguinte, agora chegou a sua vez, porque você também faz parte desse povo. Essa grande nuvem de testemunha dá para nós o testemunho que na derrota ou na vitória nós devemos crer no Senhor, porque a vitória vem dele, porque a derrota também vem dele, porque a derrota dele nos faz avançar e crescer. A derrota que ele permite nas nossas vidas, a luta, a provação. E essa grande multidão, imagine, feche os olhos por um instante, imagine essa grande multidão de gente dentro dessa arena, dentro desse estádio, gritando o nome de Jesus, dizendo: tenha fé, caminhe, avance, lute. Você faz parte desse povo. A igreja do Senhor Jesus tem que avançar. Eu tenho problema, você tem problema, todos nós temos problema, mas o foco central da nossa vida não tem que ser o problema. Vocês já observaram que a maioria das devocionais, das leituras que nós fazemos, é sempre sobre sofrimento? Parece que a gente colocou o foco no sofrimento e não no Deus que nos permite passar pelo sofrimento, para que a gente avance. O propósito de Deus não é fazer você sofrer por sofrer. O propósito de Deus é que você avance. O propósito de Deus é que a gente amadureça. O propósito de Deus é que a gente como igreja avance. A gente não está aqui para ficar curtindo final de semana após final de semana. A gente está aqui para avançar. Hoje eu estou muito feliz que essa fileira chegou até o primeiro banco. Eu estava esperando vocês. A fileira chegou até o primeiro banco. Mas tem mais duas para chegar. E depois tem os lugares do pessoal do coral. É nossa missão, é nossa tarefa. É assim que a igreja avança. Tem gente que precisa amadurecer? Tem. É nossa tarefa. Então a gente precisa tirar os olhos da luta em si, ou da vitória em si, e olhar para Cristo, porque pela fé a nossa tarefa é avançar. E a mensagem do Senhor para nós nesta noite é que a igreja de Cristo, pela fé, avança dando um bom testemunho. O que você está passando não é casual, o que você está passando não é fatalidade, o que você está passando não é acaso, o que você está passando é exatamente o caminho pelo qual Deus decidiu te aperfeiçoar. Creia no Senhor, tira os olhos do problema e olha para Cristo, e vamos avançar, porque é isso que o Senhor nos chama para fazer. A galeria dos heróis da fé, ela não serve para ser um capítulo da Bíblia para a gente adorar, para a gente idolatrar, para a gente venerar. A galeria dos heróis da fé serve para dizer o seguinte: essa galera toda aí está dizendo para você, vai à frente, vencendo ou perdendo, continua, olha para Jesus. Nós já estivemos no lugar onde vocês estão, e pela fé nós demos um bom testemunho. Agora é a vez de vocês. E um dia, todos nós juntos, todos, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Estevão, Paulo, Pedro, todo mundo junto, nós vamos entrar na presença do Senhor, aperfeiçoados. Até esse dia chegar, nós olhamos para o Senhor, adoramos o Senhor, esperamos no Senhor, agradecemos ao Senhor, confiamos no Senhor e avançamos em nome de Jesus.